Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Liardini e no vídeo de hoje vamos falar sobre associação de resistores. Existem, várias formas de a gente associar resistores. Aqui estão elas, resistores em série, ou seja, eu tenho aqui um resistor R1, um resistor R2 e em série quer dizer que está um seguido do outro, Toda vez que a gente falar a palavra alguma coisa em série, seriado, no sentido de que vem um após o outro. A gente tem resistores em paralelo, tá? Então, eu tenho aqui uma associação de resistores que eu venho aqui, eu estou seguindo esse fio aqui, e esse fio se divide em dois, A gente tem o que a gente chama aqui de nó, Então, eu tenho um nó aqui, que é nada mais é que uma bifurcação, e uma parte aqui, o fio que vai desviar para um lado e vai desviar para o outro, e cada uma desses ramos aqui vai ter um resistor. Não precisa ser necessariamente bonitinho que nem está aqui, então a gente sempre tem que prestar atenção quando ocorre alguma bifurcação, vamos dizer assim. E eu tenho combinação entre eles, Então eu posso ter, por exemplo, esse resistor R1 aqui, ele está em série com essa associação R2 e R3 que está em paralelo, Então R1 está em série com esse outro conjunto, só que esse outro conjunto é uma associação em paralelo. Tá? Basicamente, o que a gente vai querer calcular nesse tipo de exercício? A gente vai querer calcular a tensão entre dois pontos quaisquer do circuito. Então, por exemplo, se eu tenho aqui meu ponto A e meu ponto B, eu quero calcular a tensão entre os pontos A e B. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, colocar um ponto C aqui no meio e querer calcular a tensão entre o ponto A e C ou entre o ponto C e B, por exemplo. Outra coisa que vai ocorrer nesse tipo de exercício é eu querer calcular alguma resistência desconhecida do circuito. Então, por exemplo, eu tenho a corrente que está passando aqui, tenho a diferença de potencial entre o ponto A e B, conheço um resistor, mas não conheço o outro resistor. Então, dá para a gente calcular a resistência do outro resistor. Um outro ponto que vai aparecer nesse tipo de exercício é como que a gente calcula alguma corrente desconhecida do circuito. Então, eu posso ter a diferença de potencial, posso conhecer os resistores, só que eu não sei a corrente que está passando por ali. E aí eu acabo descobrindo. E como que a gente descobre essas três situações? Basicamente, os exercícios de associação de resistores, sempre, eles vão incluir, não vai fugir disso, tá? Não consigo pensar em algo que seja diferente disso agora. E como que a gente vai fazer para calcular um desses três itens aqui que a gente colocou, cada um deles, aplicando a primeira lei de Ohm. É o que a gente vem fazendo nos outros vídeos, aqui no canal, 2 vídeos sobre a primeira lei de Ohm. E a primeira lei de Ohm vai falar que V, a diferença de potencial, é igual a R vezes I. Uma observação importante, na verdade eu coloquei ali importantíssima, a gente tem que sempre prestar atenção aos pontos em que é dada a diferença de potencial. Então, por exemplo, aqui eu falei, vamos supor que eu queira encontrar a corrente elétrica que está passando aqui, nessa minha associação com R1 e R2. Eu tenho que olhar, para eu poder aplicar a primeira lei de Ohm, eu tenho que sempre olhar os pontos que eu estou pegando nessa diferença de potencial. Então, por exemplo, se eu pegar o ponto A e o ponto B, eu vou usar o VAB, É igual, só que aí eu não posso colocar um R. Como é que eu vou escolher quem? O R1 ou o R2? Na verdade, eu vou ter que somar esses dois resistores, Eu vou ter que fazer com que esses resistores, eu tenha que traduzir esses dois resistores como se tivesse um só equivalente, tá? Então, eu vou fazer a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual à resistência equivalente nesse trecho
vezes a corrente AB, aqui eu coloquei corrente AB, que é a corrente que passa nesse trecho todo. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu, por exemplo, colocasse assim, ó, se eu colocasse um ponto C aqui, ó, colocasse um ponto C aqui e falasse assim, ó, qual que é a corrente que está passando pelo resistor R2, né? E aí a diferença de potencial aqui, ó, essa DDP que está ocorrendo aqui, ó, a DDP entre o ponto C e B, vai ser igual a, aí eu escreveria, né, VCB seria igual a resistência que está entre o trecho CB, ou seja, apenas o R2, vezes a corrente que está passando pelo meu resistor R2. Então a gente sempre é um dos pontos mais importantes para eu poder resolver esse tipo de exercício, é prestar atenção nos pontos que eu estou medindo a minha diferença de potencial. Quando eu olho para esses pontos, né, então, por exemplo, meu ponto A, meu ponto B aqui nessa associação, eu vou ter que fazer o R1 e o R2, interpretar eles como uma resistência equivalente, né? Então eu não posso pegar o R1 simplesmente ou o R2, né? Eu tenho que fazer uma associação, eu vou ter que achar uma resistência equivalente para eu poder calcular o resto das coisas. Da mesma forma aqui, né? Quando eu tenho combinação entre eles, por exemplo, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a uma resistência equivalente desses três resistores vezes a corrente que começa aqui entrando no meu circuito. Nas próximas lousas, a gente vai tratar de cada caso exclusivamente. Agora, pessoal, vamos falar sobre resistores em série e como que a gente descobre a resistência equivalente. Então, o que eu vou fazer é uma analogia com mecânica dos fluidos, só para a gente entender. E eu acho que é bom deixar bem claro que toda analogia, né, tem seu domínio de validade. Né? Uma analogia é uma analogia. Né? Não posso fazer uma comparação direta, mas às vezes, para a gente poder entender um novo conhecimento, a gente parte de um conhecimento prévio, porque fica muito mais fácil da gente fazer essa associação. Né? Fica mais fácil a gente entender a partir de um conhecimento que a gente já tem. Então, assim, imaginem a seguinte situação. Tá? Eu tenho aqui um escoamento de água numa tubulação. Essa tubulação ela tem diferentes diâmetros. Né? Então, aqui eu tenho um diâmetro aqui, depois afina, depois outro volta ao diâmetro original, depois afina bastante, depois volta ao diâmetro original. Tá? Já vou falar o seguinte, que esse escoamento aqui, eu estou considerando que existe atrito nesse escoamento, tá? Então, principalmente aqui nas regiões que eu coloquei resistência R1 e R2, é uma região de bastante atrito. Por quê? Né? Quanto menor for o diâmetro ali do meu tubo, mais atrito eu vou ter do fluido ali com as paredes, né? Ali da tubulação, as paredes internas, né? E também aqui na região que o meu fluido está escoando aqui. Aqui na região onde ele tem que fazer a curva aqui para entrar na parte mais estreita, também gera turbulências, né? Então, é por isso que eu estou fazendo essa analogia, tá? Porque alguém poderia falar assim, tá, mas se eu usar Bernoulli aqui, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, por Bernoulli, se não houvesse atrito, né? A pressão que eu tenho aqui é a mesma pressão que eu tenho aqui, dado que as áreas são iguais, nas seções transversais. Tá? Mas, no fundo, não vai ser a mesma pressão quando tem atrito, porque tem uma perda de carga ali, né? Falando na linguagem de mecânica dos fluidos. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Imaginem o seguinte, tá? Eu tenho um escoamento e eu tenho uma vazão, né? Essa grandeza aqui a gente chama de vazão, que poderia ser dado em litros por segundo, né? Imagina um escoamento de água, só que eu vou colocar em quilogramas por segundo, tá? Então, vamos supor que eu pego uma seção transversal aqui, ó, ou seja, vai passar 10 quilogramas de água a cada segundo através dessa minha seção aqui, ó, dessa minha seção transversal. Então, vem água aqui e passa 10 quilogramas por segundo nessa área aqui, tá? Só que imagine o seguinte também,
que essa tubulação ela é rígida, ao ponto de que se entra 10 kg por segundo aqui, obrigatoriamente tem que sair 10 kg por segundo aqui. Se não fosse rígida, imagine que isso aqui fosse elástico, como uma bexiga. Na hora que eu tampo aqui, ó, vai entrar água por aqui, e eu tampei aqui, e não vai sair nada de água. E isso aqui começa a inflar. Então, o tanto de água que entra aqui não é a mesma quantidade de água que sai aqui, tá? No mesmo intervalo de tempo. Tá? Mas, então, a minha tubulação é rígida. Se a minha tubulação é rígida, o tanto de água que entra por aqui, obrigatoriamente tem que ser o mesmo tanto de água que entra por aqui, porque eu não tenho nenhum vazamento aqui, né? Se tivesse um vazamento, aí ia começar a escoar água por aqui também. Mas se eu não tenho nenhum vazamento, não tenho porquê, e o meu tubo é rígido, não tenho porquê entrar uma quantidade maior de água e sair uma quantidade menor ou vice-versa. Tá? Então a gente pode imaginar o trânsito também, né? Eu tenho aqui um fluxo de carro aqui vindo numa rodovia, de repente tem um acidente lá, minha rodovia fica interditada uma faixa, por exemplo. E aí os carros começam a começa a aumentar muito a quantidade de carro aqui, né? Fica pressionado ali, né? Uma pressão grande aqui para poder passar aqui. E na hora que eu chego ali na região do meu acidente, né? Tá indo devagarzinho. Na hora que passa na região do acidente, eu começo a fluir mais, né? Então a velocidade do escoamento nessa região aqui, ó, é maior. Por quê? Que se a minha área é menor, para eu manter os 10 kg por segundo que passava aqui e passando aqui, eu tenho que aumentar a velocidade. Isso naturalmente acontece, né? A própria equação de Bernoulli já vai me garantir isso, né? Então, se eu tenho uma restrição na área aqui, né, no meu diâmetro, para compensar, o meu fluido vai aumentar a velocidade aqui, para eu poder, né, manter o mesmo escoamento de 10 kg por segundo. Tá? O mesmo vai ocorrer aqui. Tá? Mas tudo bem. Então, essa ideia de vazão na mecânica dos fluidos, ela é o seguinte: quilogramas por segundo. Quilogramas por segundo, eu posso pensar que é uma carga de massa, né? É matéria passando num intervalo de tempo, mas uma das propriedades da matéria é a massa dela, né? Então, meio que eu poderia chamar a massa, né, de uma carga ali da matéria, só que é uma carga de massa, né? Vamos dizer assim, quilogramas por segundo. Uma analogia, né? Então se passa 10 kg por segundo aqui na minha corrente, aqui na minha parte de resistores elétricos, eu posso fazer essa analogia da vazão com a corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica é dada em coulomb por segundo. Coulomb por segundo, que é o nosso ampere, né? Coulomb é carga elétrica, né? Vou colocar aqui, ó, carga elétrica no intervalo de tempo. Aqui eu tenho quilogramas por segundo. Então, a vazão de água que passa aqui na minha tubulação tem a mesma analogia, tem a mesma ideia da corrente elétrica que está passando aqui. Aqui eu tenho carga elétrica passando por segundo e aqui eu tenho quilogramas, né, a massa passando por segundo aqui numa região. Tá. Quem que seria a resistência R1 e R2? Aqui eu já coloquei, né? Ficou até meio óbvio, mas como eu tenho, e eu já falei, como eu tenho uma restrição aqui de área, né, no meu diâmetro, né, eu vou forçar o meu fluido que estava vindo num lugar bem amplo para passar num lugar bem estreito. E como meu fluido, né, ali eu falei, como existe atrito, tá? Na vida real existe atrito, né? Vai haver uma resistência aqui, né? Então eu tenho uma perda de energia ali por atrito. E aqui eu tenho uma perda de energia aqui também no resistor, que é o efeito Joule, né? Vai gerar calor aqui no meu resistor, tá? Aqui também, se eu tenho atrito aqui, vai esquentar o meu fluido que está passando aqui também, tá? É a minha água aqui no caso, vamos pensar na água, né? Beleza. Se a resistência, então, a ideia de resistência, né, que uma resistência menor, que uma resistência maior, né, porque eu tenho uma restrição mais difícil de passar ainda, então uma resistência que é bem maior do que aqui, por exemplo, né? Então a ideia também de que quanto maior a resistência, maior
a dificuldade da minha corrente passar, né? Tá? E aí, eu acho que é o principal aqui que eu vou ter, porque às vezes a gente tem dificuldade, né, de entender a diferença de potencial. O que seria uma diferença de potencial aqui? Tá? Vou chamar aqui, ó, imagina que aqui, nesse ponto aqui, ó, nessa área aqui, ó, eu tenho uma pressão que eu vou chamar de PA. Tá? Então, eu tenho uma pressão da água aqui, e aqui, ó, eu vou ter uma pressão PB. Tá? Você vai falar, tá, mas quem conhece já a mecânica dos fluidos já sabe que se não houvesse atrito, tá? PA e PB, porque aqui tem um diâmetro igual a esse diâmetro aqui, as áreas são iguais, PA seria igual ao PB, tá? Mas como há atrito, há dissipação de energia aqui, a gente fala na mecânica dos fluidos que há uma perda de carga, tá? E existe uma diferença de pressão entre PA e PB. PA é uma pressão maior, PB, como eu perdi carga, a gente vai falar que tem uma pressão menor. Então, eu tenho uma diferença dessa área aqui, né? Vamos pegar aqui esse ponto para esse ponto. Eu tenho uma diferença de pressão que eu vou chamar de PAB. Tá? Aqui, como eu vou ter uma outra resistência também, aqui, ó, nessa seção aqui, eu vou chamar um PC. Tá? Na verdade, eu vou chamar aqui de PC, só para ficar igualzinho ao nosso desenho aqui da corrente. Aqui é o PC, então aqui é um PAC, e aqui eu vou chamar de PB. E entre essa área aqui, nesse ponto e esse ponto aqui, eu vou ter uma diferença de pressão que eu vou chamar de PCB. Tá? Então, eu tenho uma queda de pressão daqui para cá e tem outra queda de pressão daqui para cá. Tá? Porque eu estou perdendo energia aqui por causa de atrito nas resistências. Tá? Lógico, alguém poderia até falar, tá, mas aqui na tubulação aqui, né, também tem perda de energia, se meu fluido está considerando que tem perda de energia, aqui também vai ter com as paredes. Tudo bem, mas eu estou considerando que na região de resistência aqui, que é uma restrição, né, a perda de energia é bem maior do que nas outras áreas aqui, tá? Só para, se alguém sabe aí de mecânica dos fluidos, para não ficar muito... É uma analogia, né? A analogia vai ter seus defeitos também. Tá? Só que a diferença agora de pressão do ponto A, deixa eu até mudar a cor, a diferença de pressão aqui, ó, do ponto A até o ponto B, eu vou chamar de PAB, vai ser igual, então PAB, que é a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, vai ser igual a PAC, é o tanto que eu perdi aqui nesse começo, PAC, mais a diferença de pressão aqui do PCB. Tá? Então, e qual que é a analogia que eu vou fazer agora aqui, ó, com o meu resistor? Com a minha associação de resistores. Então, né, a gente já falou, ó, corrente elétrica, né, tem uma ligação com a vazão. Então, vou até colocar aqui em cima, ó. A gente associa, tá? Corrente elétrica à vazão. Eu estou associando, né, os diâmetros, né? Vou colocar assim, ó, os diâmetros, a redução dos diâmetros. Vou colocar assim, ó, redução dos diâmetros, como a resistência, equivalente à resistência elétrica lá, né? Tá, aqui eu vou inverter, né? Porque eu coloquei aqui uma parte do fluido e aqui da eletricidade. Então, a vazão a gente associa a corrente, tá? E agora, essa diferença de pressão, então eu vou colocar assim, ó, diferença, né? Vou colocar assim, ó, diferença de pressão, eu vou associar a diferença de potencial, tá? Então, por exemplo,
Se aqui do ponto A, eu vou ter um ponto C aqui no meio, tá? Um ponto C aqui, ó. Do ponto A para o ponto C, eu vou ter uma diferença de potencial que eu vou chamar de VAC. Do ponto C para o ponto B, por ter uma resistência aqui no meio, eu vou ter uma diferença de potencial VCB. E a diferença de potencial do ponto A para o ponto B, né, a gente usou o azul ali, vou usar o azul aqui também. Do ponto A para o ponto B, vou chamar de VAB. E aqui, ó, o VAB vai ser igual ao VAC mais o VCB. Tá? Então, quando eu tenho associação em séries, a diferença de potencial total é a soma das diferenças de potenciais em cada resistor. Só que como a vazão aqui é a mesma, ó, em todo trecho aqui passa 10 kg por segundo, aqui passa 10 kg por segundo, aqui também, aqui também, aqui também. E como eu disse, né, aqui eu tenho que aumentar a velocidade do fluxo para continuar passando 10 kg por segundo. Aqui na nossa associação de resistores, também a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui no resistor R1, é a mesma que passa aqui entre os dois resistores, é a mesma que passa aqui e é a mesma que passa aqui. A corrente que entra, ela não tem outro caminho alternativo para passar entre o ponto A e B. Obrigatoriamente, a corrente que entra em A, ela tem que passar por R1, tem que passar por aqui, tem que passar por R2, tem que passar por aqui e sair a mesma corrente. Tá? Assim como aqui entra 10 kg por segundo, lá sai 10 kg por segundo. Se aqui eu falar que entra 10 A, no resistor tem que passar 10 A, aqui tem que passar 10 A e tem que sair 10 A do outro lado. Tá? Então, né, a gente tem duas coisas importantíssimas aqui. Que a diferença de potencial é a soma das diferenças parciais, né, de potencial, e a corrente é sempre a mesma. Então, por exemplo, se eu chamar essa corrente aqui no resistor R1 de I1, né, eu vou ter que a corrente I vai ser igual a I1, que vai ser igual a I2, que é a corrente que passa no resistor 2, né, que vai ser igual, tudo vai ser igual a I. Tá? Então, essas duas coisas que eu tenho que saber. Tá? A partir daqui, a gente consegue chegar numa expressão para resistência equivalente. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar a primeira lei de Ohm. Né? Então, VAB, vamos colocar aqui, ó, VAB é igual ao VAC mais o VCB. VCB. Quem que é o VAB? Que é a diferença de potencial do ponto A até o ponto B. Usando a primeira lei de Ohm, a resistência equivalente. Agora, como eu estou pegando esses dois pontos aqui, eu vou fazer R vezes I. Só que a resistência equivalente, o R vezes I, né, esse R, como eu estou pegando o ponto A e o ponto B, eu tenho que traduzir essas duas resistências como se fosse uma só, que é um R equivalente. Então, eu vou escrever R equivalente vezes I, né, porque é a corrente I, vai ser igual. Quem que é o VAC? Né? Quem que é o VAC? É o R1, porque só tem entre o ponto A e o ponto C, só tem R1, vai ser R1 vezes a corrente que passa no resistor 1, que é o I1, que é próprio, que é igual a I, né? Então é igual a I, mais a resistência R, mais potencial VCB. VCB, resistência R2 vezes a corrente I. Então R2 vezes I. Tá? Então, ó, fiquei assim, ó, resistência equivalente é igual. Aqui, ó, vou colocar o I em evidência. Resistência equivalente vezes I é igual R1 mais R2, tudo isso vezes I. Entendeu? R1 vezes I mais R2 vezes I, que é o que a gente tem aqui em cima. Agora, ó,
como tem o I dos dois lados, né, eu poderia até passar esse I dividindo, né, eu cancelo e cancelo, e eu tenho que a resistência equivalente da minha associação em série vai ser igual a R1 mais R2. R1 mais R2. E essa é a expressão que a gente chega para resistência, para resistores, para associação de resistores em série. A resistência equivalente é igual à soma das resistências. Se eu tivesse uma resistência R3 ali em série também, com R1 e com R2, aqui ficaria R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência equivalente a resistores em série é a soma das resistências. Agora, vamos para a associação de resistores em paralelo. Da mesma forma, vou utilizar a nossa analogia com mecânica dos fluidos. Lembrando que eu estou também fazendo essa analogia para lembrar, né, a ideia que eu estou tentando trazer, que é uma narrativa didática, tá? Que eu estou tentando trazer, é de que a lei de Ohm ela surge num contexto de que a eletricidade era um fluido. Tá? Então, ela surge em 1827. O elétron só é descoberto pelo Thomson em 1897, ou seja, 70 anos depois. Tá? Então, se tinha a ideia de que a eletricidade era um fluido, tá? Já discuti isso lá no vídeo da primeira lei de Ohm. Mas, então, quando a gente faz essa analogia, né, no fundo o que a gente está fazendo talvez seja pensando igual as pessoas ali, né, junto com o Ohm, né, tá? Talvez, né, não sei se eles pensavam exatamente dessa forma, mas eles pensavam que a eletricidade era um fluido. Tá? Então imagine que eu estou entrando aqui com 10 kg por segundo de água e eu tenho uma tubulação tem um estreitamento, né? Essa tubulação é bem grossa aqui, com um diâmetro bem grande. E eu tenho um estreitamento aqui no diâmetro e tenho um estreitamento ainda menor que nesse outro diâmetro. Como aqui eu tenho um caminho, né, mais largo, vai passar 7 kg por segundo, aqui vai passar 3 kg por segundo, e a soma dessas duas me dá a vazão total, que era de 10 kg por segundo. Então, entra 10, sai 10, e a distribuição, né, ocorre de acordo com os diâmetros. Né? Então, um diâmetro maior vai oferecer uma resistência menor à passagem desse fluido, então a minha vazão aqui é maior. Um diâmetro menor vai oferecer uma resistência maior, né, e vou ter menos fluido passando por aqui. Tá? Uma coisa importante agora. Então, né, a gente já associou vazão com corrente elétrica. Aqui eu tenho a mesma coisa. Eu entro com uma corrente de 10 A, por exemplo. Sai 7 A para cá, 3 A para cá. Né? Aí esses 3 juntam com esses 7 e saem os outros 10. Os 10 originais. Tá? Então, a gente tem a ligação aqui, né, de resistência com, né, os diâmetros dos tubos, considerando que meu fluido ali tem atrito, tá? Senão eu não poderia fazer isso. Então eu tenho perda de carga, né? E agora falta a gente pensar na diferença de potencial, que eu associei, né, nos resistores em série a diferença de pressão, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, né, como aqui eu vou chamar aqui, ó, de uma pressão PA, aqui, né, vou chamar de uma pressão PB, tá? E a diferença de pressão aqui, ó, desse ponto para esse ponto, eu vou chamar de PAB, tá? PAB. Só que, vamos pensar aqui nesse mesmo ponto, ó, agora, tanto esse lado aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, o P, eu vou chamar aqui de, sei lá, como eu tenho a resistência aqui, ó, a resistência 2, eu vou chamar de P2, tá? Só para eu não vou conseguir colocar outros pontos aqui. Vou chamar aqui de P2 e aqui, ó, vou chamar, né, pegar esses dois pontos aqui, ó, que na verdade será o A e o B, né? E vou chamar aqui de P1, tá?
o que acontece? Que no caso, PAB, que é a total, vai ser igual ao P1 e que vai ser igual ao P2. Tá? Lembrando que P1 e P2 é a diferença de pressão entre esse ponto e esse ponto aqui. Tá? PAB é a diferença de pressão entre o ponto A e o B, e P2, né, é a diferença de pressão desse ponto para esse ponto, também que é o AB. Ou seja, as diferenças de pressões aqui são iguais. Inclusive, tem que ser igual, pensando em mecânica dos fluidos, porque se fosse diferente, na hora que, vamos supor que a pressão aqui em 2 fosse menor do que a pressão em 1, né, aqui no final. O que ia acontecer é que o fluido aqui que vem por 1, ele, se a pressão aqui é menor, ele ia voltar para cá, tá? A gente tem um movimento de fluidos por diferença de pressão, né? Então, essa pressão que estava vindo aqui, ela viria para cá, né? E não ia deixar esse fluido passar. Então, aqui na bifurcação, aqui no encontro, né? As pressões têm que ser iguais. Então, a diferença de pressão desse trecho e a diferença de pressão desse trecho tem que ser a mesma, que é a mesma diferença de pressão total, tá? O que acontece aqui nos resistores aqui, ó? Eu tenho aqui a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto, diferença de pressão, a diferença de potencial, que eu vou chamar de VAB, tá? E aí eu tenho uma diferença aqui, ó, vamos pegar esses dois pontos aqui, ó. Eu tenho uma diferença, como eu não tenho nenhum resistor aqui no meio, né? A diferença entre o A e o B, né, é a mesma da diferença desse para esse aqui também, ó, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? Porque a gente não tem nenhum resistor aqui no meio, né? Então é VAB aqui também. E aqui também, ó, aqui não tem nenhum resistor, aqui também é VAB. Só que eu vou chamar de V1, né? E aqui, ó, eu vou chamar de V2, que é a diferença de pressão desse ponto para esse ponto, diferença de tensão desse ponto para esse ponto e aqui desse ponto para esse ponto, tá? E a gente vai chegar aqui, VAB é igual a V1, que é igual a V2, que eu vou chamar de V, tudo de V. Tá? Aí, na corrente, ó, a gente tem a mesma ideia, né? A corrente, essa corrente total vai ser a soma de I1 mais I2, né? Então, porque I1 com I2 dá a corrente total. Então, ó, I vai ser igual a I1 mais I2. E agora, vamos tentar encontrar uma resistência equivalente. Como que eu vou fazer isso? Né? Lembrando, primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Tá? Se eu isolar o I, vou ficar com I é igual a V sobre R. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, I igual a I1 mais I2. Quem que é o I? Né? O I vai ser igual V sobre R, vai ser o VAB, dividido por R. Só que como é o VAB é só o I, né, que é o que entra, e a gente está pensando que desse ponto para esse ponto eu tenho uma resistência equivalente. Então vai ser VAB sobre R equivalente. Esse, tá, é o nosso I. Agora, quem que é o I1? O I1 vai ser aqui, ó, o I1 vai passar, vem por aqui, vai passar aqui, ó. Então, o nosso I1 vai ser o V1 dividido por R1. Então, vai ser o V1 dividido por R1, tá? E o V2, né? E o I2 vai ser mais, né? Usando a soma ali das correntes. O I2 vai ser V2 sobre R2, tá? Só que VAB, V1 e V2 são iguais, que eu chamei de V. Então, eu vou chamar aqui, ó, V sobre R equivalente vai ser igual a V sobre R1 mais V sobre R2. Vou colocar aqui
né, vou escrever assim, ó, V sobre R equivalente vai ser igual, vou colocar aqui o V em evidência, vou colocar aqui ó, o V em evidência, vai ficar 1 sobre R1, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Ó, V vezes 1 sobre R1 é V sobre R1, V sobre R1, V vezes 1 sobre R2 é V sobre R2. Tá? Como eu tenho V aqui dos dois lados na multiplicação, cancelo. E a minha resistência equivalente vai ser quem? Vai ser 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, a gente chegou no valor de resistência equivalente para a associação em paralelo. Claro que eu poderia ainda fazer, né, o MMC, né, R1 e R2, para eu poder isolar R equivalente, mas eu costumo deixar assim, depois, quando tiver que calcular, só substituo os valores e calculo. O R equivalente, se eu tivesse uma resistência, uma terceira resistência aqui em paralelo, ficaria R equivalente, 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Um detalhe importante, a gente vai ver depois nos exercícios, é que toda vez, por exemplo, se eu tenho uma resistência de 10 ohms e outra resistência de 20 ohms, a associação entre elas vai me dar uma resistência equivalente que é menor do que a menor resistência que eu tinha no circuito. Então, por exemplo, 10 ohms com 20 ohms, a resistência equivalente vai me dar uma resistência, por exemplo, não sei se esse valor, tá, mas de 8 ohms, por exemplo, que é menor do que a menor resistência que era de 10. Tá? Isso é sempre importante a gente saber para poder verificar o resultado, né? Então, se eu tinha uma de 10 e uma de 20, eu cheguei numa de 15, né? No caso, em paralelo, alguma conta eu fiz errado, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente verificar. E agora, para finalizarmos esse vídeo, vamos fazer aqui um breve resumo e no próximo vídeo vamos fazer exercícios envolvendo associações de resistores. Bom, então, né, em série, associação em série, a gente tem que o R equivalente vai ser igual à soma das resistências, as correntes serão iguais, né, em todos os resistores, tá? A corrente que entra vai ser igual à corrente que passa pelo resistor R1, que passa pelo resistor R2 e assim por diante, sempre será a mesma corrente. E a diferença de potencial total, né, que a gente chamou lá do ponto A para o ponto B, né, vai ser a soma das diferenças de potenciais parciais. Né? Então, V total igual a V1 mais V2 mais V3. Tá? Sendo V1, V2, V3, a diferença de potencial ali em cada resistor. Tá? Em paralelo, né, o que a gente vai ter é o seguinte, que a resistência equivalente ela é dada por 1 sobre R equivalente, vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante. Aqui vai inverter, né? Então, a corrente vai ser a soma das correntes, né? Entra uma corrente, depois se divide entre 1 e 2 e 3, se tiver mais um resistor associado. E a diferença de potencial total é igual à diferença de potencial no resistor 1, que é igual no resistor 2, que é igual no resistor 3. Então, em série, o que é igual é a corrente e em paralelo o que é igual é a tensão. E aqui, o que a gente tem de soma aqui, além dos resistores, né, é a diferença de potencial total e em paralelo é as correntes que passam por cada resistor.